Olá, aqui é o Leandro, seja muito bem-vindo a esse canal onde a gente trata sobre assuntos para você dominar o licenciamento ambiental. Antes da gente começar, não se esqueça de tocar no sininho, dar seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Ative também as notificações para você receber vídeos quando a gente postar por aqui. É um prazer ter você comigo e hoje eu vou tratar sobre um caso específico que a gente está trabalhando em uma mineração, mas é para exemplificar para você que quando você está dentro do seu nicho de atuação, você tem várias oportunidades e não existem apenas oportunidades de licenciamento ambiental para empreendimentos que ainda não existem. Existem empreendimentos que estão operando, funcionando agora, ó, nesse horário que eu estou gravando esse vídeo para você e que vão precisar ampliar suas atividades, fazer novas outorgas, novas intervenções ambientais. E se você ficar ligado nos seus nichos, vai aparecer e vão surgir muitas oportunidades para você. Só não se esqueça que consultoria ambiental é dar as soluções personalizadas e customizadas para os seus clientes, assim como nesse vídeo que eu vou mostrar para você agora. You jump and shout. Then the world wanna know, baby, and what's this all about? You know I'm here. A gente fala muito de licenciamento ambiental, cara, e muitas vezes eu também trabalho, né, com empreendimentos que estão na fase de projeto, empreendimento que ele ainda não saiu do papel. Meu nicho de atuação é minerações, geração de energia. E muitas vezes, né, os empreendimentos ainda estão para começar, mas existem N outros empreendimentos que agora, nós estamos aqui 10h25 da manhã gravando esse vídeo de uma sexta-feira. Cara, existe um monte de empreendimento que já tem licença para operar. Vou dar um exemplo aqui de uma mineração, né? Então, empreendimentos que já têm licença, que já operam, eles também podem buscar outras regularizações, como, por exemplo, ampliação de atividade, uma nova outorga, um novo poço que vai ser construído, ou uma captação de água subterrânea. Uma ampliação de lavra dessa, por exemplo, pode levar à necessidade de supressão de vegetação, intervenção em APP, corte de árvore isolada, etc. Nós estamos com um caso agora muito interessante. Eu vou fazer uns rabiscos aqui, cara. Pessoal, meus rabiscos é artesanal, né? São rabiscos manuais aqui. Mas eu espero que vocês entendam o contexto. A gente está trabalhando com a mineração hoje, tá? Um exemplo, assim, simplérrimo, mas para vocês entenderem que existe muita demanda, mesmo depois que os empreendimentos já têm as suas licenças de operação funcionando. A gente está com uma mineração que ela tem Vou fazer um desenho aqui que seria o local da cava dessa mineração, ou seria o local da mineração, né? Onde eles estão extraindo. É uma mineração de calcário aqui no estado de Minas Gerais. E o avanço da lavra dessa mineração, ela é nesse sentido. Se você está vendo aí na tela, vamos colocar sentido, grosseiramente falando, norte-sul, né? E essa mineração, ela chegou no limite de extração dela aqui e ela precisa avançar para aumentar a área de ampliação da extração mineral dela, nesse sentido aqui. O que acontece nesse caso dessa mineração especificamente, cara, é que passam, onde o empreendimento quer ampliar, passam hoje duas linhas de transmissão. Esse vermelho que vocês estão vendo aqui é a representação de duas linhas de transmissão que elas passam paralelamente, né, atrás do empreendimento, onde esse empreendimento quer fazer o avanço dessa lavra, né, dessa mineração. E o que acontece, cara? Essas duas linhas de transmissão, elas não são do dono da mineração. Elas são, no caso da CEMIG, que é uma das concessionárias, a maior concessionária de transmissão de energia aqui no estado, e outra de Furnas. Então, é um empreendimento privado que duas linhas de transmissão passam no fundo da sua propriedade e o cara quer fazer a expansão, a ampliação da atividade do empreendimento. E existem duas linhas aqui que impedem isso acontecer no momento. E aí, o que esse empreendedor dessa mineração está fazendo? Ele está negociando com os concessionários, com os donos dessas linhas de transmissão, o desvio parcial dessas linhas para poder compatibilizar as duas atividades. A mineração,
Deixa eu usar o azul aqui para mineração. A mineração, ela tem rigidez locacional. A mineração ocorre em determinados locais específicos de acordo com a concentração de minerais, né, de minérios. Então, existe uma rigidez locacional para os empreendimentos de mineração. Essa linha aqui, a linha pode mudar um pouco de lugar. Vai dar trabalho, vai trocar um pouco de torre, vai cortar um pouco de árvore, mas a linha pode mudar de lugar. A mineração, nem sempre, né? A maioria das vezes a mineração tem essa rigidez locacional. Então, o que está sendo feito lá com esse empreendedor? Nós estamos trabalhando, eu vou fazer pontilhada agora, mas a gente está trabalhando o desvio dessas duas linhas para elas darem a volta, as duas, e as duas atividades poderem coexistir. E aí, o que a gente está licenciando, regularizando hoje, né? O desvio dessas duas linhas nesses locais. Então, o que a gente precisa estudar, né? O desvio dessas linhas. Qual é a extensão do trecho em quilômetros? São duas linhas distintas, né? Se vai haver, aí vamos falar da agenda verde. A agenda verde vai ter corte de árvore nesse desvio dessas linhas, a gente já identificou que vão ocorrer alguns cortes de árvores isoladas em alguns pontos dessas linhas, e aí a gente está fazendo um trabalho de levantamento de campo para saber quantos indivíduos serão cortados. Vai ser cortado só árvores isoladas em pasto. Isso aqui é um grande pasto com algumas manchas de mata, mas o projetista da linha se preocupou em colocar as torres, né, que vão ser feitas nesse desvio em locais de pasto para a gente fazer a menor intervenção possível. Então hoje a gente está fazendo um trabalho de campo para identificar quais árvores vão ser cortadas, a extensão da linha, e a gente está buscando o licenciamento ambiental, a regularização ambiental da atividade, juntamente com essas intervenções. E aí, assim, o que eu posso dizer a gente só consegue trabalhar com esse tipo de coisa aqui estudando os empreendimentos previamente. Antes de dar uma proposta para esse cliente, eu estudei, sei lá, não todos os dias, mas uma semana, estudando um pouquinho a pouquinho para chegar na solução que eu dei para esse cliente para a gente poder fechar o trabalho. Eu posso garantir para vocês que nesse caso específico eu não tive concorrente, tá? Porque eu fui indicado pela empresa que faz o projeto da linha e eu busquei entender a demanda e dei uma solução muito específica e customizada para esse cliente, que ele não teve nem a intenção de procurar outro concorrente para dar esse tipo de solução. Então eu quero só explicar para vocês assim, consultoria ambiental ela agrega valor nos trabalhos, a gente dá, né, esse trabalho não é barato, né? E muitas vezes o cliente quer a sua solução se você demonstra know-how para aquilo. Então, eu já participei, não é a primeira vez, de casos como esse que eu não tenho concorrente na hora de propor uma solução. Mas eu me debrucei, estudei, né, eu tive que fazer um estudo prévio, não para o cliente, mas para eu ter segurança e certeza sobre a solução que eu daria, e pela customização e pela personalização da minha solução, o meu cliente que nem quis buscar outra proposta no mercado para a gente poder fechar esse trabalho. Então, são situações assim que acontecem somente com quem está no mercado. É óbvio que isso aqui é bem nichado para mineração, mas existem minerações no país inteiro, então você que está me ouvindo aqui também pode entrar no nicho de mineração, mas é bom que você leve isso para o seu nicho, né? Se você atua no agro, geração de energia ou qualquer outra atividade passiva de licenciamento, entenda antes de dar uma proposta, uma solução para o seu cliente, estude para você dar a solução mais assertiva possível, tá? Nem sempre a solução mais assertiva ela vai ser a mais vantajosa financeiramente para você como consultor. Mas você como consultor não tem que pensar somente em você e sim nas soluções que você dá para o seu cliente. Vou contar aqui em outras situações, outros casos como, por exemplo, vou falar para frente aí, de situações como essa, que nem sempre as soluções que eu dou, elas não são as mais vantajosas para a consultoria ambiental em termos financeiros, mas é a solução que o cliente precisa ter naquele momento.
Isso é consultoria, soluções personalizadas e customizáveis. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, né? Dá o like aqui, me segue, ativa o sininho para você receber notificações de mais vídeos e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado a você por ficar comigo aqui até agora. Um grande abraço e tchau. Não corta ainda não. Verifica aí se tá gravando. Tá. Você tinha falado também de que a CEMIG, ela exigiu fazer a licença por ela teria que verificar. Sim, existem algumas peculiaridades, né? Então, existe uma linha que é da CEMIG e existe uma linha que é de Furnas. Cada uma tem as suas políticas de regularização ambiental. No caso de Furnas, no contrato que ele está fazendo com a mineração, o minerador vai poder solicitar o corte de árvores, a regularização da linha, tudo em nome da própria mineração, tá? E depois que for regularizado, transfere a titularidade para Furnas. A alteração de titularidade em processo de licenciamento é algo muito comum, tá? Já a CEMIG, na política dela, ela não aceita que o minerador entre com um pedido de corte de árvores e de regularização do empreendimento em nome da mineração e depois transfira a titularidade. Então, nós, consultores ambientais, vamos fazer todo o levantamento da regularização da linha, os cortes de árvores, etc., mas a CEMIG que vai entrar com um processo em nome dela. Então, nós vamos dar uma consultoria, na verdade, para a mineração, que vai respingar na CEMIG. Então, na verdade, eu tenho dois chefes nesse contrato aí, que é um chefe indireto, que é o dono da linha, que precisa provar tudo que a gente vai fazer previamente, mas tem que entrar tudo em nome dela. Então, são casos peculiares, específicos. Isso aqui é um caso muito particular, mas só entra nesse jogo, cara, quem presta serviço para determinados nichos específicos, né? Essa que é a mensagem que eu quero dar para você. Você só conhece a demanda se você tá jogando o jogo, cara. E em termos de números, você tinha falado mais ou menos quanto que é para fazer esse serviço e quanto que eles mineram hoje e qual vai ser a expansão, quanto que eles vão minerar? Assim? Cara, você tá falando de preço do serviço que a gente cobrou? Cara, esse trabalho ele vai ficar próximo de 50K, 50 mil reais. E a mineração com a expansão dela, o cara me falou que ele garante lá pelo menos mais 200 anos de extração mineral. Então, olha só como é importante o trabalho do consultor ambiental na liberação de áreas, na regularização, né? Nós vamos possibilitar uma ampliação da atividade do empreendimento para extração de calcário por pelo menos 200 anos, mas algumas gerações, né, dessa empresa familiar que é esse cliente nosso. Então, ele está garantindo algumas gerações a mais por um preço, vamos dizer, de contratação de serviço, que é bom para a consultoria, mas é irrisório pelo que eles vão gerar de receita a partir da solução desse problema, né? Quantas toneladas ano? Cara, eu não vou saber, assim, eu não vou saber te falar porque eu não sou consultor da mineração, entendeu? Essa mineração eu conheci ela por causa desse processo, então eu não estou muito dentro do processo da mineração em si, mas eu não vou saber por isso, assim, né? Se eu tivesse mais engajado no processo de licenciamento deles, da mina, eu saberia te falar, mas isso aqui eu não sei. Hoje eu tô totalmente focado no fundão da mineração para liberar a linha para eles, entendeu? A gente anda dentro da mina, mas eu não tenho esses dados técnicos, assim, como você me perguntou. Olha só, se você quer aprender, entender mais como funciona o licenciamento ambiental de atividades, eu preparei uma aula para você, que eu vou deixar o link aqui nessa descrição, que você vai aprender como atuar e dominar o licenciamento ambiental de empreendimentos de pequeno, médio e grande porte. Toca no link que está na descrição que você vai ser direcionado para essa aula. Não perca essa oportunidade, hein?